Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Novamente, pessoal, vou convidar vocês para participarem do nosso próximo desafio de 21 dias que começa na segunda-feira. Só digitar aqui desafio, você vai ter acesso aí ao nosso link. Boa noite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o lipedema. Deixa eu abrir aqui, vou esperar as meninas. Vou convidar aqui a nossa nutricionista, uma das nossas nutricionistas da equipe, a Dani. E a Merian também, que trabalha juntamente aí com nossa equipe, fazendo a parte da suplementação dos injetáveis. Hoje a gente vai entender quais os suplementos, como que a gente reduz a inflamação, tanto com alimentação, jejum intermitente e suplementação injetável, suplementação oral. Então, digite aí desafio. Deixa eu ver se as meninas já estão aqui. Podem mandar aqui. Oi, meninas. A Merian, a Dani. Tá mudo, gente? Ficou mudo? Quem tá entrando aí pode digitar desafio. Deixa eu ver, deixa eu chamar aqui a Dani. Dani. Também já tá aqui, já convidei as duas. Então, oi lá, olá Dani, tudo bem? Oi, Flávia, boa noite. Boa Oi, Miriam, noite, boa tudo noite, bem? tudo bem? Tudo jóia. E aí, pessoal, boa noite. Eu vou deixar vocês se apresentarem. A Dani começa, depois a Mary. Eu já fiz uma prévia aqui da apresentação. E aí, conforme elas vão se apresentando, gente, vocês vão entender como cada um na sua importância aqui dessa live, porque que a gente vai fazer uma live bem completa para quem tem lipedema. Pode começar, Dani. Foi muito prazer para quem não me conhece. Eu sou a Daniela, sou nutricionista da equipe junto com a Flávia e com a Bruna. Estou aqui sempre nos atendimentos, né, do pessoal que nos procura. Estou com vocês nos desafios, nas jornadas. Sou nutricionista há mais de 10 anos. Trabalho bastante com suplementação também, né, e tratamento de doenças clínicas, né? O lipedema é um exemplo de uma doença clínica autoimune. E a gente tem bastante para oferecer para vocês, né, com esse assunto, seja em tratamento, seja em conhecimento. E hoje vai ser um dia muito legal. Ok, meu nome é Merian, eu sou enfermeira já há mais ou menos 23 anos e iniciei minha carreira como enfermeira dermato, sou enfermeira dermato também, sou enfermeira ozonoterapeuta, sou enfermeira ortomolecular. Hoje eu trabalho exclusivamente com ozonioterapia, sou ozonoterapeuta também, trabalho exclusivamente com ozonoterapia, trabalho intensamente com a terapia ortomolecular injetável. É a minha preferência, porque o via oral eu deixo para as nutris e eu trabalho muito com os injetáveis. Sou apaixonada por isso. Procuro cada dia estudar um pouco mais, ver o que tem de novidade no mercado, mas a gente estuda e a gente vê que a gente sempre volta para a base de tudo, né? A gente tem aqueles que são base, que servem para não para todos, mas para tudo, né? A gente seleciona ali o que vai ser preciso, mas hoje o meu foco principal é ozonoterapia e terapia ortomolecular injetável. Sou uma apaixonada por isso aí. Legal. A gente separou aqui uns tópicos, né? Sobre falar um pouco do lipedema. Gente, quem conhece alguém, quem aqui está na live tem lipedema, digita eu, fala um pouco da sua experiência. Se conhece alguém, compartilha essa live, que é muito importante. Na verdade, existem graus diferentes, né, meninas, de lipedema. Então, tem muita gente que, na verdade, sempre teve um grau leve de lipedema, nunca soube que era um lipedema, porque é uma característica, às vezes, um sintoma mais leve.
E com hoje, com tantas informações, a gente percebe que muitas pessoas já estão atentas a, né, a esses sintomas do lipedema, porque é algo muito aparente, né? A gente percebe que às vezes a pessoa, principalmente as mulheres, né? Tem perdem peso com facilidade, mas às vezes não muda muito a composição dos membros inferiores ali das pernas, faz musculação, emagrece, faz jejum, mas não percebe tanta diferença ali, principalmente na aparência das pernas, também na textura, né, meninas? Como que a gente identifica? A Miriam pode começar, depois a Dani pode completar. Como que a gente identifica, Miriam, Olha, o lipedema? a gente consegue ver até por cima vamos dizer, por baixo da calça, o lipedema. Como é que a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa tem lipedema. Uma pessoa extremamente inflamada. E uma das características do lipedema é você ver aquele buraquinho um do ladinho do outro, aqueles orifícios um pouco mais aprofundados, faz aquela côncava, aquela coisa assim para dentro, e você vê aqueles nódulos na pele da pessoa, um do ladinho do outro. E normalmente, se a pessoa está com uma calça leg, a gente consegue observar que ela tem lipedema. Às vezes é uma pessoa magra, porque assim, só obeso tem lipedema? Não, tem magro que também tem lipedema. Mas a proporção maior está nas pessoas um pouco mais obesas. Então a gente consegue observar assim, a olho nu dessa forma. Ela tem aqueles orifícios nas pernas e que as gordurinhas aumentadas, aqueles nódulos intensos e muita dor. A pessoa reclama de muita dor. Eu sinto dor, eu sinto cansaço, eu sinto peso nas pernas, mas eu tomo remédio para circulação, eu faço ginástica, eu faço aquilo, mas eu sinto um cansaço extremo nas pernas. É um sinal característico. Ela é caracterizada, né, por esse aumento de gordura nessa região de pernas, nádegas, às vezes na região dos braços também. A gente não vê muito esse inchaço nos pés e no tronco, né, mais direcionado, então, diferente do linfedema, que pode ser geral, né, no corpo, o linfedema ele sempre está mais localizado nos membros. Né? É predominantemente, né, mais frequente nas mulheres, porque ele tem muita correlação com a parte hormonal. Né? Então, a mulher, quando tem a menarca, a primeira menstruação, quando começa o uso de anticoncepcional, ou na primeira gestação, ou daí na menopausa. Né? Então, são os primeiros, são os pontos, né, onde o lipedema ele pode aparecer. Normalmente, né, a gente vê estágios, né? Então, a pessoa tem o estágio 1, tem o estágio 2, o 3 e o 4, mas ela não pula do estágio 1 para o estágio 4, né? A doença ela é progressiva. Então, conforme o processo inflamatório, né, da pessoa vai piorando, né, a doença ela também vai progredindo. Então, mais inchaço, mais dor, e aí pode vir a condromalácia, pode vir, né, outros problemas na região desses membros, e pode vir o linfedema daí também. Né? Tem o linfo juntos, né, na mesma... Lipedema, né? Na mesma... O lipedema está muito relacionado ao acúmulo de líquido, né? A Sim. parte linfática, ela fica muito ali acumulada, principalmente nos membros inferiores. Ali embaixo nos pés, fica aquela bolinha nos Uma pés. bolsa, ali, né? Uma bolsinha. E no estágio 3 e no estágio 4 a pessoa tem os dois. Então, por isso que muita gente, às vezes, confunde. Né? Porque pode estar num estágio já tão elevado que aí já tem a dor, já tem a gordura inflamada ali, já tem a retenção de líquido, já tem tudo junto. Exatamente. E a gente sabe, eu tenho falado muito, até a gente estava na jornada agora falando sobre isso, que nos últimos 2, 3 anos a gente vê quadros de inflamação cada vez mais recorrentes nas pessoas, porque antigamente a pessoa fazia o jejum intermitente, respondia com muito mais facilidade. A gente percebe um aumento da inflamação sistêmica em geral nos últimos 3, 4 anos, né, digamos, e que esses sintomas eles ficaram cada vez mais recorrentes e até a dificuldade das pessoas que cada vez aumenta em perder peso, em ter aquele resultado que antes era muito mais fácil, né? A gente estava falando isso na jornada, que a pessoa fazia qualquer ajuste na dieta, já emagrecia com mais facilidade. A alimentação, a gente sabe que antes da pandemia era muito diferente, por mais que a gente já tinha, assim,
hábitos alimentares com muitos produtos alimentícios, muitos industrializados, mas isso se intensificou muito, né, desde da pandemia, enfim, que nós ficamos um período ali recluso e comendo muita coisa. Então, tudo isso modificou aí o nosso a saúde da população em geral. Então, por isso que hoje muita gente me fala, e é engraçado, meninas, que hoje eu estava fazendo uma live e uma pessoa que falou que fez um jejum de 3 dias e não perdeu nada. A pessoa tem sobrepeso, 100 quilos, e não perdeu nada de gordura nem na balança. Então, eu até falei, você tá no quadro daquela inflamação altíssima. Por quê? Né? A pessoa não responde nem ao jejum. Piorou se ela fizer qualquer outra dieta, ela não vai também conseguir ter resultados, né? Então, por quê? É um quadro de inflamação muito intenso. O que que acontece? O que que é essa inflamação muito intensa? A pessoa muito tempo exposta a alimentos industrializados, a produtos, toxinas acumuladas no corpo, porque a gente acumula toxinas, né, meninas? Ao longo da vida, a Dani já tá sem energia. Aqui em São Paulo já recebi a, a mensagem de. Eu ouvi um barulho de trovões, raios que caiu. Já tem um alerta severo. Eu acho que caiu dela. Caiu, ai. Tá, eu estava vendo aí que tem uma moça perguntando qual a diferença do lipedema para celulite. O lipedema dói, é uma doença inflamatória. Celulite, ela só tem uma questão estética, né? Então, assim, acho que ela voltou Voltou no escuro. no escuro, daí coloca uma luz. Aqui, tchau. Tá travando muito. Tá. E aqui onde eu tô, graças a Deus, ainda tá tranquilo. Aqui também. Tadinho. Sim. Mas vamos E lá. ainda a outra live ela também teve problema na internet. Mas hoje já saiu até um alerta aqui da Defesa Civil de tempestade. Sim. E aí, como a gente estava falando, né? A pessoa às vezes está com um grau de inflamação altíssimo, né? Que a gente sempre fala, Mériam, nas lives, que eu e a Mériam também, a gente troca bastante figurinha de pedir exames, a gente pede o PCR, pede alguns exames para ver como está esse nível de inflamação e muitas vezes altíssimo, né? Fora a questão clínica. Exato. E muitas vezes a pessoa vai fazer jejum intermitente, vai tentar emagrecer, vai tentar diminuir o lipedema e não consegue ter muitos resultados, muito avanços devido a essa questão da inflamação estar muito resistente. Como eu falei, eu vou falar um pouco da parte da alimentação, depois a Marian contribui aí. A parte da alimentação é fundamental, né? Os pacientes que passam por mim, muitos passam pela Marian também, que a gente acaba, né, fazendo essa indicação, porque eu vi cada vez a importância dessa suplementação mais intensa, com mais quantidade, ou até mesmo a Marian trabalha com ozônio, aí com outras técnicas que também são altamente eficientes, né? Principalmente em inflamações locais, não só na sistêmica. E aí, assim, a alimentação é fundamental. Eu falo sempre, aquela pessoa que está muito inflamada, não adianta ela, eu como um pãozinho 3 vezes na semana, ficar escapando toda hora, porque o corpo não vai responder. Essa pessoa que está num grau de muita inflamação, ela precisa ter um tempo ali de uma alimentação muito bem controlada para sair daquele quadro de inflamação altíssimo. Aí vai trabalhar a alimentação, vai reduzir os períodos de alimentação, vai trabalhar o jejum intermitente, talvez um jejum mais intenso para aumentar esse poder antioxidante. E aí vem a questão da suplementação, que é importante, porque às vezes a pessoa sem suplementar, ela tá com o nível lá, como a gente acontece muito, né, Mary? Vitamina D12. Lá no pé. Lá no pé, que alguns médicos dizem que é bom. É difícil, né? Com a vitamina D em 12, o corpo responder rapidamente. Talvez essa vitamina D vai aumentando aos poucos, né? Com a alimentação, mas muito, muito, muito devagar. Às vezes, com a própria suplementação oral, esse processo é um pouco mais lento, justamente porque o sistema digestório todo inflamado, a pessoa não absorve bem. Me perguntaram até hoje, me indica suplemento, me indica uma alimentação que você indica os suplementos, tipo, como que eu faço para me alimentar? E vou ter o mesmo efeito dos suplementos. Difícil, porque imagina, se você tá com o seu estômago, intestino, a parte intestinal toda inflamada,
dificilmente você vai conseguir absorver uma quantidade a necessária, às vezes você já não consegue absorver. Piorou essa questão de déficit, né? Por isso que a suplementação oral ela é fundamental no médio e no longo prazo para manutenção para a vida. Mas daí onde entra aí os injetáveis, Mériam, os soros, as bases mais reforçadas aí? Você falou algo bem interessante com relação às suplementações via orais, né? Porque, assim, lógico, isso não... Tem gente que me pergunta, mas eu não posso fazer injetável, eu vou ficar sem via oral. Não, você vai ficar com via oral. Alguma coisa tem que te ajudar. Mas eu acho que é fundamental a gente sempre começar pelo intestino, né? A gente sempre fala que as nossas inflamações, elas estão no nosso segundo cérebro, que é o intestino. Então, a gente precisa tratar o intestino. Então, aqui no consultório, a gente trabalha muito essa questão. O paciente, quando vem encaminhado, a gente sempre conversa sobre a questão inflamatória do intestino. Se trabalhando o intestino, você consegue trabalhar o corpo como um todo, né? Então, a gente vai separando. Chega uma questão, a gente está falando aqui de lipedema, que são várias questões que a gente tem para trabalhar. Mas quando a gente vai falar de lipedema, não dá para eu entrar com alguma coisa. Eu falo que não adianta entrar com coisas, vamos dizer assim, ouro, né? Ah, nossa, isso daqui é uma suplementação ouro. Não precisa entrar com suplementação ouro. Você pode entrar com uma suplementação bronze, que ela é ouro, né? Então, a gente começa no quebra de processo de gordura. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer no processo de quebra de gordura. Você trata quebra de gordura, por exemplo, com L-carnitina. Você pode tratar, até, dependendo do paciente, se houver, se ele puder, porque nem todo paciente pode usar aquela suplementação, aquele injetável. Então, você vai elegendo, você vai conversando com o paciente e ver o que ele pode usar. Né? Ele pode... Nós tivemos um caso aí recente, né, que ela tinha alergia a muitas coisas, então eu fui fazendo o teste na pele dela, um teste intradérmico, né, fazendo o halo certinho para saber se aquela suplementação ia causar algum processo alérgico nela. Se ia ter um edema de glote, sabe? Se ter essa rejeição toda. Não teve, foi sucesso, foi beleza. Olha, agora nós vamos partir para os injetáveis, né? Então, é aquela que é da Bahia? Isso, exatamente, a da Bahia. Então, eu primeiro eu deixei aqui no consultório quase 2 horas, fiz o teste no braço dela e vamos esperar a reação. Você testou o triometilador nela? O triometilador. Fui direto no triometilador. Deu super certo, tanto que ela já veio, já fez de novo e ainda levou para Bahia. Ô, maravilha! Então, assim, a gente precisa realmente investigar a condição do paciente e ver naquele momento que ele pode receber. Então, a gente tem, assim, muitas suplementações que você pode trabalhar toda essa questão inflamatória. Então, silício orgânico é um que dá para trabalhar bastante para melhorar essa questão da circulação. Triometilador, então, nem se fala. Porque o triometilador que a gente pega ali, a B6, a B9, a B12, a gente vai trabalhar em cima da inflamação. Ele vai regular a homocisteína, que é o nosso marcador inflamatório. Então, são exames assim primordiais que a gente precisa pedir. Homocisteína, né? Ver a insulina como está o do paciente, como é que está a glicada do paciente, a ferritina do paciente, porque tem gente que fala assim, eu venho prescrição, eu estou com uma prescrição médica para fazer um ácido alfa-lipóico. Tá, vamos ver seus exames clínicos. Puxa, mas você é anêmico, você não pode fazer ácido alfa-lipóico. Por quê? Porque o ácido alfa-lipóico sequestra ferro. Então, eu não posso fazer alfa-lipóico em quem tem anemia. Ferropriva. Então, eu preciso tratar essa anemia para quem sabe pensar no alfa. Mas aí eu posso partir para outra suplementação, posso partir para uma glutationa, eu posso partir para um DMSO. Então, a suplementação injetável, ela é extremamente eficiente, ela tem um processo muito rápido. Ontem retornou uma paciente, Flávia, que ela foi fazer um acampamento tipo espiritual e tal, e ela veio assim, que mora na Alemanha. Ah, que legal! É a que mora na Alemanha. Então ela veio muito abatida, mas muito abatida. Tá muito depletada de nutrientes, depletada, né? De tudo, B12, A10, tudo muito baixo. Eu falei, bom, vamos partir para o primórdio. Então vamos pegar aqui um triometilador, uma PQQ, que é um antioxidante, beleza, vamos ver como você reage. Ela voltou depois de uma semana, outra pessoa. Outra pessoa. Linda. Ela falou, Mary, eu preciso levar, porque eu me senti tão bem. Então, olha só, já vem tomando via oral, mas não é suficiente, não consegue atingir tão rapidamente o via oral. No caso dela, ela tomava pouquíssimos lá na Alemanha.
como ela veio para o Brasil, eu fiz a prescrição para ela dos suplementos que ela comprasse lá, né? Que Sim, a gente conversa bastante, eu gosto muito dos suplementos lá, da Nau. Fiz uma é, lista bem completa, também. só que eu acho que ela Foi. não aqui. Agora acabou. A chuva começou aqui, agora a Flavinha ficou sem energia. Total. Mas então, Tá te ouvindo. sim, e acredito então que ela não estava na suplementação oral ainda. E é bem interessante você falar, Miriam, que ela veio de um quadro de. Ela deve ter te falado de depressão, que Sim, passou por vários médicos e que nunca tinham pedido certos exames. Na Alemanha, acho que existe uma limitação ainda existe uma maior. limitação na Europa, exatamente. E eles trabalham com o fator de referência de referencial de quanto você tem que ter É ali muito baixo, né? de vitamina. É muito baixo, muito baixo. E assim, é comprovado. Existem estudos que falam que o maior fator para a pessoa desenvolver uma depressão é a deficiência de vitamina D. Né? Então, existem estudos que falam sobre isso. E a deficiência de B12 também. Então, você vê uma pessoa que nossa, assim, os pacientes que você manda, Flávia, é uma coisa assim incrível, porque eles vêm de um estado assim tão, vamos dizer assim, deplorável mesmo de inflamação, de depressão, de desânimo, de falta de energia mesmo. E quando você vai ver os exames, você, gente, você faz um triometilador, você faz uma metilcobalamina, você faz um magnésio injetável, a pessoa volta a outra. No outro dia, teve uma que ela falou assim para mim, eu não lembro o nome dela. Ela falou assim para mim: eu tinha certeza que eu estava com depressão. Sim. Mas a hora que eu passei na doutora Flávia, comecei a fazer o jejum e que agora eu estou fazendo os injetáveis, eu acordei outra pessoa e eu não vou tomar o remédio que foi me passado para a depressão. O médico passou remédio para depressão, lógico. A gente não está dizendo que não é contra remédio para depressão, não é É, isso. É que às vezes mas tem que alguns olhar. sinais que parecem ser depressão nada mais é do que de uma deficiência de vitamina. Sim, E quando você A Dani também trabalha na parte dos pacientes que a gente trabalha os orais e até nos desafios. Por exemplo, a gente está com os desafios abertos. Pessoal, quem quiser entrar no nosso desafio, digite aí desafio. O que eu faço no desafio? Porque as pessoas entram no desafio, não vão receber esse tratamento individualizado, todo esse acompanhamento. A gente tem um acompanhamento agora mais direcionado para essa parte da suplementação, inclusive a Dani também faz parte desse quadro de profissionais. E aí, o que acontece? No próprio desafio, Mary, eu sempre tento passar o básico ali para. Porque às vezes a pessoa não tem nada, ela não tem condição de fazer uma consulta, ela não tem condição de comprar muitos comprar, suplementos, né? fazer um De injetável, fazer né? muitos exames, né? É, A gente sabe que existe uma limitação e essa questão de saúde, de falta de disposição e depressão é algo generalizado, né? Em todas as classes a gente percebe os mesmos sintomas. Então, o que a gente faz sempre? Vamos começar. A gente indica sempre ou a B12, uma marca que a gente sabe que vai ser absorvida, né? A gente sabe também que não é qualquer B12 oral que vai funcionar, né? A gente sabe a dosagem, então a gente aham. trabalha bastante nesse ponto para ajudar conforme digamos, o alcance aí de cada pessoa, individual, né? A A gente gente sabe que, sempre, claro. aham. A gente sempre fala que assim, se não pode muito, se você der um magnésio, se der uma B12, uma metilcobalamina, né, de uma forma metilada mesmo, uma metilcobalamina, manda manipular metil, porque nós não temos metil em farmácia. Nós só Não. temos cianocobalamina em farmácia, então a gente manda manipular uma metil. Você dá ali o magnésio, uma B12, até mesmo uma suplementação de gente, você já melhora muita coisa. É verdade. Ô, Dani, é, no seu manejo, quais. Eu acho que o dela tá travando de novo. É a impressão que travou. Tá Travando. girando bastante. Tá Eu acho que ela não. travando o seu, Ah, Dani. ela acho que voltou. Ela tá tentando voltar. Voltou, Dani? É, Não vai, né? não. Assim, Ele por dá uma coisadinha. Então, e você sabe que quando eu comecei assim, eu e a Mary, a gente conversa bastante, porque tá falhando bastante.
Eu e a Mary, a gente se conheceu aqui em São Paulo de uma forma assim completamente aleatória, Aleatório. através de uma Verdade. amiga de muitos anos atrás, de mais de 20 anos, Muito que anos. a gente se conheceu em outro estado. E aí eu falo, Deus sempre traz pra gente as pessoas certas no nosso caminho, né? E a Mary, assim, muito estudiosa, tal, e eu gosto muito dessa parte de suplementação, já tinha alguma noção assim dos orais e aí com ela eu fui aprendendo muito e até sou adepta a essa parte dos injetáveis, faço frequentemente e tem o pessoal, Mérian, fala muito que eu pareço outra pessoa Não, de um ano atrás. Flávia, você é outra pessoa. De quando eu te conheci, realmente, agora você é outra pessoa. É incrível, é verdade. É o Nossa, poder dos nutrientes, né? é o poder dos nutrientes e o poder da absorção, né? Quando você tem uma absorção, vamos dizer 100%, porque o injetável, a absorção é 100%, e assim, a gente falando em absorção, Flávia, eu gosto muito de fazer sempre intramuscular tudo aquilo que é possível fazer intramuscular. A gente deve fazer intramuscular porque a absorção, a permanência dele é mais longa. Do que o Sendo que soro. do que o soro, porque quando você faz um soro, ele excreta muito rápido, né? Então, se você quer ter um aproveitamento, dá para fazer, lógico, algumas a gente não tem como fazer de Não. forma intramuscular. Mas se dá para fazer um intramuscular, a gente faz, porque a permanência dele é bem maior do que o próprio soro. A gente usa muito soro em questões agudas, muito agudas, Porque né? Ou aqueles que e quando é o soro, a gente percebe às vezes um alívio até imediato, é né? imediato. É imediato. Então, o paciente chega num quadro gripal, um quadro viral, um quadro inflamatório muito grande, eu preciso que ele tenha uma melhora aqui agora, ó, de questão, acabou o soro, como a Flávia fala, quando você está infundindo, parece que você está sentindo a energia entrando por suas veias. Já vai Já fluindo. vai, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa classificação, né? Se o paciente precisa de uma permanência, é bom que fique mais tempo, por isso que a gente dá esse intervalo de cada aplicação, 4 dias, 5 dias, 7 dias, depende de como está o paciente. E o soro a gente deixa para aquelas situações muito agudas. Não adianta eu querer fazer um soro numa situação crônica. Não, não dá. Ele de 2, 3 dias excretou tudo, não tem mais nada. Agora, quando eu faço o intramuscular, se tiver uma via subcutânea que dê para fazer, a melhor via que a gente tem para fazer é essa, porque você consegue manter mais tempo ali a substância no organismo da pessoa. Aí dá aquele intervalo, ele volta a receber até você chegar no nível que você quer, aí ele tem condições assim grandes de continuar fazendo via oral, o sublingual, se puder fazer sublingual, é muito melhor a absorção, porque não passa por todo esse processo gástrico, né? Esses efeitos todos de passagem. Então, se puder fazer melhor ainda, né? E aí você consegue dar sequência tranquilamente com o via oral e ele vai conseguir manter a referência dele. A não ser que ele tenha um estresse muito grande, né? Porque às vezes a pessoa passou por um estresse hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente, eu falei assim, você tá no estresse oxidativo, minha nega, tão grande, sabe, minha amiga, tão grande que assim, eu preciso entrar com alguma intervenção. Então, no caso dela, eu fiz ozônio. Eu fiz o ozônio, a dor dela era muito grande, eu sabia o ponto que ela estava assim de maior estresse. Então eu fiz o ozônio, que o ozônio para estresse oxidativo é uma maravilha, né? Eu falei, vou fazer o ozônio, você vai para casa, depois, quando for daqui a 2, 3 dias, você volta e a gente consegue pensar em alguma coisa para te suplementar naquilo que você esteja necessitando. Então, você tem que fazer essa avaliação do que o paciente necessita naquele momento. E casar suplementação que não tem efeito adverso, por exemplo, fazer uma N-acetilcisteína no NAC e fazer um ozônio não combina, não dá. Você tem que dar esse intervalo. Então, você elege naquele momento que Qual você vai fazer com o é a paciente. prioridade? Qual é a Ô, prioridade? Dani, voltou bem, né? O seu? Acho que sim. Estão me ouvindo aí? Na sua prática, sim, tá meio com um pouco Tá de delay, mas com tá delay, dando. Na sua prática, assim, com a parte dos suplementos orais, o que você viu, assim, algum específico, algum suplemento, alguma estratégia mais direcionada? Eu acho que assim, o segredo da gente controlar doenças autoimunes é controlar a inflamação, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que vitamina D como inflamatório é a principal opção.
Agora Ai, não? não tá dando. Ah, gente. Você fala, Ele tenta falar de começa, novo. né? Falhou bastante. O sinal dela, Enquanto assim, acho que a interferência dela deve estar muito grande lá. Mary, uma coisa que eu gosto bastante de falar e fui estudando até para quem pratica jejum, eu vejo muito importante, eu falo, não pode nada, começa pelo cloreto de magnésio, que eu acho Nossa, como você fala do intestino, eu acho, na minha vivência, o cloreto é o que mais tem função intestinal, né? sim, Direta. direta. E aí eu falo sempre, o pessoal reclama muito do sabor amargo do cloreto, mas porque quando você dilui em água realmente. Só que a absorção, a velocidade do efeito quando é o pozinho na água é muito maior do que quando você toma em cápsula, né? Nossa, nem se Nem compara, se nem se compara. compara, porque o cloreto puro se dilui ali, fica, às vezes eu peço para colocar um limãozinho para tirar um pouco esse Sim. gosto horrível que ele tem, eu falo, não é pior que uma cerveja, então toma, porque mais amargo que cerveja não tem. Ainda mais aquela cerveja IPA que tem uma bem amarga, o cloreto é menos, certeza. Eu não sou fã disso, nunca fui muito usar, mas só o cheiro já ainda, mas tá vendo? Não é mais amargo que cerveja, então bora, toma, tá com o nariz e toma. Mas assim, é nítido o resultado dele. Tem muitos pacientes, por exemplo, tem desbiose intestinal, tem toda essa alteração. Só o cloreto de magnésio já trabalha muito bem no intestino dele, Muito. né? Cloreto de magnésio, uma própria, até às vezes uma própria B6. Você junta os três ali, B9, uma B12, você junta esse triozinho, esse quarteto, eu falo que é quarteto fantástico, gente, não precisa de muita coisa. Eu acho que ele é tão barato que todo mundo tem condições de comprar um cloreto de magnésio. Ele é muito barato, É, vale a pena. O pessoal reclama muito do sabor, mas eu acho assim, né, o efeito, o benefício que ele traz é muito grande, porque a maior dificuldade das pessoas, né, quando a gente fala em qualquer outra doença crônica, inflamatória, tem que controlar a inflamação, né? Então, o jejum é uma ferramenta não só pela restrição calórica, mas também por uma questão ali de redução de insulina. A gente já tem estudos mostrando que isso. reduz PCR drasticamente. Eu tenho casos clínicos de pacientes que, às vezes, a alimentação não é 100%, às vezes a suplementação não é 100%, mas só de ter a prática do jejum, o PCR, assim, ele cai vertiginosamente, é incrível. Então, que é um marcador inflamatório muito Sim. importante. Então, eu falo, né? Começa ali com cloreto, vai intercalando alguns itens, começar como pode e a gente já vai vendo benefícios incríveis, né? Você faz um jejum, uma dieta mais controlada, cloreto de magnésio, mais um pouquinho aí de complexo B, a pessoa sai lá do fundo do poço, né, Mary? Exatamente. Eu acho isso que é bem importante porque algumas pessoas falam da dificuldade do jejum. Eu não vejo dificuldade de jejum nenhum. Eu faço jejum há muitos anos e eu sou magra, né? Eu sou magra, meu percentual de gordura é 17% e mesmo assim eu mantenho um jejum pelo menos 2, 3 vezes por semana. Eu faço um jejum ali de 18 horas, tranquilamente, sem problema nenhum. E você consegue ver o processo, o que vai acontecer no nosso corpo. E o que eu observo? Eu vou dizer que eu sou zero glúten, eu não sou zero glúten total, eu como de vez em quando você não tem a opção, no onde você está, você não tem opção de comer alguma coisa, você acaba tendo que comer, às vezes, um pão, alguma coisa ali, mas é raro, eu como muito de vez em quando. Agora, eu cortei bastante depois de um processo que eu tive de saúde mesmo, eu cortei Né? de inflamação, eu cortei mesmo o glúten, e é incrível quando eu como, eu A percebo já diferença. a diferença. E eu falo, gente, vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum, vou fazer uma limpeza intestinal, vou fazer um ozônio, vou entrar aqui com um driometilador, eu vou entrar com uma PQQ, que é uma pirroloquinona, né? Que é um antioxidante, que eles tiraram da síntese da B6. Olha que coisa mais Que interessante. legal, eles E fizeram uma aí síntese. você já sente uma melhora incrível. Então, assim, o nosso glúten é muito inflamatório, né? O nosso glúten. Eu vejo muita diferença, eu não sei se você via isso, Flávia.
Não sei se você sempre foi de comer muito glúten ou não, mas o nosso glúten daqui, nosso glúten de fora. Ele tem muita É verdade. diferença, porque o nosso aqui tem as misturas que precisam fazer, que eles querem fazer, e lá de fora não existem essas misturas. Eu lembro que eu viajei no final do ano passado, eu fui aqui pertinho, para Santiago. Gente, eu não achava nada sem glúten naquele lugar para comer. Falei assim, vou comer o pão daqui mesmo. Eu não senti o que eu senti lá, aqui eu não senti lá. Senti que é muito diferente. Mas mesmo não tendo essas alterações todas, o glúten é inflamatório. A rejeição que o nosso intestino tem em absorver isso daí, a dificuldade que ele tem de absorver essa proteína dele, que é extremamente enorme, há pessoas que têm maior dificuldade e outras não. Então, se a gente reduz isso daí, você faz um jejum, você começa a fazer um processo de limpeza, introduz o magnésio, filha, não tem Já para fez ninguém. aquele exame genético HLDQ2, DQ1? Ainda não. Acho que foi minha sobrinha que fez, mas eu tô doida para fazer. Então, o meu teste, os dois alelos são positivos. Aham. Então, assim, se eu tô na padaria, eu cheiro o glúten, eu já Já sinto dá. Olha. imediato dor de cabeça, enfim. Aham. Meu organismo realmente, eu tenho um gene ali que não aceita Não o aceita. glúten. Na verdade, eu não experimentei. Eu já viajei algumas vezes para fora, mas na época eu não fiz essa comparação. Mas o glúten daqui para mim é extremamente me faz mal. Tem pessoas que a gente pede esse teste, esse exame, igual a minha filha Gabi, ela tem um alelo somente. Ela vem tolerando, principalmente depois da suplementação, ela vem tendo mais tolerância a algumas Que coisas. lindo. E Que ela não é bom. tão, assim, tão Esse... reativa quanto eu. Então, ela consegue comer, ela não vai ter grande. O problema dela é o ovo, a alergia É do principal ovo. dela, ou ela A come o proteína ovo, do ovo. na hora já tem reação alérgica. Uhum. E isso tudo é muito individual também, né? Como a gente estava falando, essa questão da individualidade biológica, metabólica, é muito importante levar em consideração. Mas eu digo assim, alguns alimentos vão fazer mal em geral, Sim. para alguns mais, para outros Outros menos. menos. Exato. Então, para algumas pessoas, sim, algumas pessoas têm que ser mais radicais, têm que ser mais cuidadosas, têm que ser mais restritas, que faz parte ali da natureza da pessoa. Eu acho, Mériam, também tem muito a ver com a exposição anterior, sabe? Como a gente já conversou um dia, eu acho que o nosso corpo tem um limite máximo, né? Eu acho que eu atingi esse limite há muito tempo e fiquei inflamada muito precocemente, então, assim, meu corpo realmente ficou, né? Tive o problema da prótese, né? Uhum. Eu depois até fiz uma live a semana passada com um médico muito bacana do Rio que falou muito sobre injetáveis, a importância desse detox após o explante também dos injetáveis, muito bacana. E para mim foi assim, eu fiquei muito mais reativa a tudo. Então, cada pessoa vai ter ali. Se a pessoa abusou muito, já chegou num grau de muita inflamação, que o corpo está muito reativo, ela precisa ser, sim, mais cuidadosa, mais disciplinada, ter mais cuidado, porque senão não tem jeito, gente. O corpo tem um limite, cada um tem esse grau de limite, essa tolerância. Exato. Eu acho que o segredo assim, né? Se a gente pudesse escolher, vamos nascer, eu escolheria ter um sistema digestório muito eficiente, um metabolismo excelente. É mais Não rápido. nasci com ele, então temos que Você não correr nasceu, agora atrás. você tem que readaptar, remodelar tudo isso, e para isso existem as alternativas. Eu falo que Sim, hoje em dia, na semana passada, semana retrasada, eu gravei um podcast com meu professor de sim, terapias injetáveis, e eu estava falando para ele que o conhecimento faz a gente virar a chavinha para muitas coisas, né? Então, hoje, esse conhecimento que eu tenho na terapia ortomolecular injetável, e também na via oral, porque eu também faço os meus. Eu tenho minhas caixinhas assim, monstruosas de de suplemento, de suplementos. suplemento via oral, que assim, eu não fico, não é porque eu trabalho com injetável, que eu fico assim todos os dias, toda semana me aplicando injetável. Não, eu aplico injetável quando eu sinto a necessidade. Né? Então, por exemplo, se eu Exato. trabalhei a semana inteira, estou totalmente desgastada, precisando de energia, eu vou pegar um injetável em mim que vai me gerar mais ATP, vai me dar mais energia. Então, mas os meus viorais, eles continuam, a minha ginástica continua, a minha caminhada continua, o meu jejum continua, né? Então, eu falo assim que o conhecimento
faz a gente virar a chave e faz a gente se libertar de muitas coisas. Né? Então, hoje, eu consigo ver algumas coisas ali adiante que eu não conseguia ver lá atrás, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, hoje, a gente tem aí as tecnologias, a gente tem os estudos, quando você vai num congresso, por exemplo, de terapia ortomolecular, eu acho magnífico ver a quantidade de médicos que estão aderindo a esse tipo de terapia, sabe? Assim, é espetacular ver. Você pode associar as duas coisas, você pode, um paciente em quimioterapia, um paciente oncológico, você associar a quimioterapia com a terapia ortomolecular, ozonioterapia, então é uma coisa fantástica. Eu atendo um paciente que ele falou assim, Méria, eu vou entrar no processo de quimioterapia e radioterapia. Eu preciso saber o que eu posso fazer. Então a gente sempre faz ali em paralelo com o médico. Eu sempre converso, Mas, ô Mérian, tem vários médicos que são contra o uso de antioxidantes, né? Alguns médicos são, mas o que, que a gente faz? Eu sempre peço para que eles trabalhem em paralelo. Porque quando vem um paciente vem nesse processo de tratamento, a gente precisa se respaldar, a gente precisa ter o aval. Então, o paciente normalmente ele dita muito o que ele quer fazer, né? Junto com o médico. Então, todos os meus pacientes que eu recebo são todos, eles têm um respaldo médico para poder fazer aquilo. A gente precisa desse respaldo. Em questão desse esse tipo de paciente oncológico que você está tratando, a gente precisa de ter um respaldo. E todos os pacientes que eu atendi até hoje, sempre eles foram super de acordo. Eles falaram assim, olha, eu não tenho conhecimento, mas mal não vai te fazer. Então, eu acho isso muito legal, ele não te bloqueia para fazer esse tipo de coisa. E esse paciente específico, ele falou assim, Mériam, eu vou entrar no processo de quimioterapia e radioterapia e eu já conversei com o meu médico e eu vou fazer a ozonioterapia, vou fazer uma vitamina C. Perfeito. Ele era a segunda vez que ele passava por esse processo. Fazia, acho que 5 anos que ele teve um HPV. De repente, fez todo o processo de quimio, foi horrível, foi terrível. Depois ele voltou de novo e falou assim, agora eu quero fazer antes, durante e depois. Ele fez tudo, antes, durante e depois. O médico virou para ele e falou assim, cara, foi incrível o seu tratamento, porque você não sentiu nada, você chegava aqui para cima e tal, alegre. Fala que eu estou impressionado com a resposta do seu tratamento. Você é uma pessoa na primeira vez que nós fizemos a quimioterapia e rádio, e você é outra pessoa na segunda vez que nós fizemos quimioterapia e rádio. Falou, que coisa mais incrível. Assim, pois é, foi aquilo que eu te falei. Fazer todo esse processo de trabalhar com antioxidantes, lógico, de uma forma controlada. Existem concentrações para você fazer isso. Você não vai fazer aleatoriamente. Existem concentrações para você fazer isso. Mas quando você trabalha esse paralelo, gente, é só benfeitoria para o paciente. Então, você tem que... outra coisa que eu sempre falo, a terapia integrativa, o paciente precisa aceitar. Ele precisa acreditar que aquilo é bom para ele. Porque tem muita gente que chega aqui para fazer, por exemplo, ozônio. Olha, eu não acredito nisso daqui não, mas eu vou tentar. Eu falo, eu nem vou começar. Eu nem vou começar, porque você já bloqueou a sua cabeça. E então a coisa não vai acontecer. É igual o psicológico o é muito É importante. psicológico muito forte. Olha, eu vou fazer o jejum, mas eu não sei se isso vai dar certo, não. Então nem começa. Porque se você já colocou para sua cabeça que o negócio não vai dar certo, ele não vai dar certo. A gente tem um poder muito grande sobre a nossa mente. Então você tem que trabalhar. Aceita, acredita. Então bora lá, bora investir que os negócios só tem a dar certo. E você falou uma coisa do conhecimento, que é muito importante, né? Eu cheguei nesse mundo, foi realmente buscando, conhecendo, trabalhando com pessoas. A gente atende muitas pessoas também online, fora do Brasil. E aí, o que me chamou a atenção? Quando a gente vai receitar um suplemento lá para o paciente que mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente vai ver a concentração dos micronutrientes dos suplementos. São infinitamente as doses maiores, né? Tanto é que a B12 a gente consegue a metilcobalamina lá da Nau de 1.000 microgramas com facilidade e livre acesso. Então, isso foi abrindo a cabeça. Nossa, então se existe lá... Uma vez eu atendi uma paciente da Estônia, que a dose recomendada pelo governo de vitamina D diária era de 50.000 Is, Méria. Porque eles não têm muito acesso à luz solar, então as pessoas ficam muito depressivas no inverno. Então, o próprio governo
orienta que os pacientes tomem 50 mil diariamente, para vocês terem uma noção, né? Que depende muito de cada país e de como as pessoas olham a saúde. Eu acho que no Brasil a gente tem algumas limitações. E aí a gente vai conhecendo, ó, tem doses. Então, se o FDA, que é um órgão aí de saúde que é muito rigoroso, aprova, a gente vai ver, a gente vai estudar lá, né, alguns materiais americanos de estudos, a gente vê que as doses realmente têm que ser muito além das que recomendam aqui no Brasil, né? Porque senão não vai ter efeito nenhum. A gente precisa fazer um acompanhamento. Eu acho que se você faz um acompanhamento clínico mesmo com a pessoa, não tem como dar errado. Se você fizer a coisa correta, né, você não faz a vitamina D isolado da K, você precisa fazer a vitamina D junto com a K e acompanhar o paciente, sabe? Pede um exame clínico, ver quanto chegou o teu nível de referência, ok, vamos reduzir. Existe hoje aqui no Brasil alguns médicos que eles trabalham com o protocolo de Coimbra. Sim, que né? É uma dose gigantesca, né? Então, assim, são super acompanhados, super assim, supervisionados e fazem exames periódicos e esses pacientes nunca tiveram nenhum tipo de problema hepático, renal, que eles consideram ser perigoso para eles. Então, são pacientes acompanhados quando eles fazem essas doses muito altas. Por exemplo, eu tenho vários pacientes com artrite reumatoide ou qualquer outra doença autoimune que eles fazem esse tratamento acompanhado do protocolo de Coimbra, né? Que lógico, quem é contra, quem é a favor. Eu não faço isso, né? Porque eu faço aquilo que me é devido, né? O básico, né? Mas existe possibilidade de a pessoa fazer com um médico que trabalha todo esse processo. Sim, né? Então você especialista. Eles são especialistas nisso. E olha que interessante. Semana passada atendi uma paciente que bem interessante, ela mora em Boston. E aí ela teve muito problema com as canetinhas, teve assim um grau de desnutrição gigante. Ela disse que pegou um Covid após utilizar por 3 meses a nova caneta aí. Ela disse que o cabelo dela, ela quase ficou careca, ficou um mês de cama, porque é como se o corpo dela, ela não conseguia ficar em pé, sem nutrientes total, totalmente debilitada. Aí foi melhorando, foi tratando na medicina convencional. E aí ela marcou uma consulta comigo. Ela falou, Flávia, eu estava te aguardando porque aqui no hospital, nas clínicas, né, na medicina tradicional, a gente não encontra injetáveis, assim, de vitaminas. Mas a grande vantagem, teve gente que estava falando da soroterapia. Nos Estados Unidos, inédito, né? Eu e a Mary já falamos sobre isso. Já existe um mercado gigante, tanto é que o paciente, esses dias atendi um outro que mora em Miami. Fui ali, pesquisei clínicas de soroterapia. Era assim, em Miami Beach tinha assim, umas 20, só naquele raio que eu pesquisei. Então, assim, é um negócio que está explodindo lá nos Estados Unidos. E essa paciente em Boston, ela falou, ó, já estive aqui numa clínica. Até o ferro eles fazem, me orientaram que o ferro só pode fazer isolado. E tem lá os ativos prontos, com vitamina D, com antioxidantes, com imunidade. Eu falei dela, ela falou, só queria, né, perguntar para você. Eu falei, nossa, é sucesso, porque a clínica é controlada, ela chega lá, tem, né, os profissionais que vão indicar as doses, ela recebe lá na própria clínica, depois vai para casa. Eu falei, gente, é sucesso. Você vê, os Estados Unidos, a gente sabe que ele está à frente de tudo. Em todos os lugares do mundo, a gente sempre, os Estados Unidos é o que rege aí, né? E, enfim, então eles estão muito além, acima do desenvolvimento nessa parte. Então, se fosse algo duvidoso, né, como aqui no Brasil muitas pessoas questionam tanto, lá não estaria já essa febre. Vocês podem pesquisar lá no Google IV Therapy, nas cidades grandes, assim, é fantástico o número de clínicas e de opções, e todos esses ativos que a gente está falando aqui, né, Mary? Aqui no nosso país nós ainda não temos isso, né? Ainda não temos. Deve ter seus porquês, né, de não poder ter, mas está crescendo muito, né? Hoje está crescendo muito, isso é legal, isso é muito bom. A gente percebe o crescimento quando você vai a um congresso. O último congresso que eu fui, tinham lá o quê? Eu falo que tinha umas enfermeiras, umas fez infiltradas, mas eles permitiram, lógico, né, a inscrição. E tínhamos lá, porque nós podemos fazer isso, né? Fizemos curso pós-graduação para fazer Tem a habilitação para isso. A gente tem habilitação para isso.
permitido pelo nosso conselho. E veio, nós tínhamos lá mais de 4.000 médicos. Que Tá? Porque cada legal. sala comportava ali em 2015, nós tínhamos mais de 4.000 médicos envolvidos nisso. Então a gente percebe que hoje está mudando muito, né? Mudando bastante essa questão de eles perceberem que porque assim, a nossa alimentação não é como de antigamente. Nossa alimentação é deficiente demais, demais mesmo. Hoje, um jovem, o que, que o jovem come? Né? É difícil você pegar um jovem que ele realmente se alimente bem, como uma boa Difícil. proteína, uma verdura, um legume, coma frutas. Então, assim, é muito deficiente. Então, eu falo que isso vem para salvar a nossa vida. Porque o que, que eu estou te dando de forma injetável, de forma via oral? Aquilo que você não consegue ter com os alimentos. É para E às vezes substituir? até a pessoa até chega a uma certa idade, que é o que a gente falou, chega lá nos 30, 40 anos, vai ter uma consciência. Só que ela já está tão inflamada, ela já vem de um processo, de um estresse oxidativo de tão longas datas, que mesmo que Exato. ela mude completamente a alimentação, ela já teve muitas perdas ali. Então, Ela já ela não teve vai dano, conseguir né? repor uma vida ali através da alimentação, né? Exato, ela já teve danos e às vezes danos irreparáveis, né? Danos irreparáveis, que já precisou tirar um órgão, né? Ou tem que manter aquele para não ali pianinho para que não perca aquele lá. Então hoje a gente está mudando bastante, né? Então hoje, por exemplo, hoje é aberto alguns profissionais, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o próprio farmacêutico. Hoje existe uma abertura de campo para que a gente possa trabalhar com isso dentro da nossa limitação. Você tem que obedecer aquela limitação que o teu conselho te permite, né? Então, por exemplo, eu fui fazer pós em estética avançada para que eu possa poder trabalhar com os injetáveis, né? Então eu falei, não queria saber de estética, mas eu precisava trabalhar para fazer o pós em injetáveis. Então, ok, vamos fazer aquilo que o meu conselho me pede. Então, hoje isso aqui está muito mudado, melhorou bastante, e eu vejo que vai muito mais além. Eu vejo daqui para frente, sabe, o Brasil todo com essa cabeça mais voltada de que é necessário, a suplementação é necessária, o injetável é necessário, via oral é injetável, sabe? Diminuir essa coisa do excesso de comida é necessário, porque você comer demais, você não dá tempo para um processo digestório corretamente, né? Eu sempre falo assim, eu de verdade, muito antes de conhecer, eu sempre fui apaixonada por jejum. Quem me conhece sabe que eu sempre fiz jejum, eu sempre trabalhei essa questão da limpeza intestinal. Isso para mim é muito importante. E eu falo assim, gente, se Jesus jejuou 40 dias e 40 minutos, morreu, tá vivo até hoje olhando por nós, como é que um jejum de 24 horas vai te fazer mal? Não vai fazer mal, vai te fazer bem. Então, assim, eu sou extremamente adepta. Então, acho que você associando tudo isso, gente, é saúde. O meu esposo mesmo, quando ele te conheceu, que eu falei, tá vendo como o jejum funciona? Ele fez um jejum. Ele fez jejum, ele comprou o teu desafio e tal, comecei a fazer tudo bonitinho. Ele emagreceu tanto que ele falou assim: ah, não, agora eu tô muito feio, magro, não tô me gostando assim, não. Falei, é adaptação. Calma que você vai se acostumar, a coisa vai melhorar. Então é questão de conscientização. Você tem que se conscientizar o que é bom para a saúde, o que o teu corpo você não consegue absorver na alimentação, você tem a opção de fazer a suplementação, seja via oral, seja injetável. É isso. E é importante, né? Sem nutrientes não há qualidade de vida, né? Como Não a há. Miriam falou, daí o pessoal fala, mas a minha avó morreu com 99 anos, mas a sua avó não comia as coisas, né? Igual eu falo, nos últimos Os 3, corantes. 4 anos é um absurdo, né? De excessos. Tanto é que é tão alarmante que o próprio FDA lá tá proibindo, você viu, né? O corante vermelho. Eu vi. Nossa, esse corante vermelho, assim, já foi proibido, já, por exemplo, os veganos já não usavam nada vermelho, porque muitos vêm do carmim cochonilha, que é um bichinho, né, que eles matam o bichinho para poder tirar aquele corante, mas tem os artificiais, para gente, o que gruda, é só você ver passar na sua mão, Ele não o sai, quanto né? gruda. Ele não sai. Agora imagina como é que fica a tua mucosa gástrica, a tua mucosa intestinal, fica uma desgraça Inflamadíssima, total. fora aquelas, né, aquela coisa que eu comi muito na infância, aquelas gorduras hidrogenadas, aqueles Nossa. docinhos, aquele chocolate que era pura gordura hidrogenada. Então, assim, a gente
vai vivendo e vai acumulando toxinas e coisas que a gente não excreta, né? O organismo nem consegue eliminar, né? Não Fica lá consegue. encrustido na célula. E aí o que Exatamente. que acontece? O poder do antioxidante é isso, principalmente as vitaminas lipossolúveis. Ela vai lá, aquela vitamina à base de óleo, né? Ela vai penetrar na sua célula e fazer com que seu corpo entenda: nossa, agora eu tenho que liberar esse lixo tóxico que está dentro de mim. Então, a sua própria célula vai receber um comando através dos antioxidantes para liberar essas toxinas, para combater radicais livres. E esse é o papel aí dos antioxidantes. E Então, olha que por que que a coisa linda que é o inflamação... cérebro, né? Oi? E olha que coisa linda que é o cérebro. Você manda informação, ele só está esperando. Só tá esperando aquele nutriente, aquele comando para ele, vou fazer o meu papel. Tanto é que, né, você muda a aparência, muda a textura da pele, Muda. perde peso, o metabolismo funciona porque o seu corpo passa a ser menos acumulado, menos intoxicado. O próprio jejum a gente já vê esses resultados, né? Principalmente no jejum mais prolongado. A pessoa fica ali 5, 7 dias, já tem uma mudança. E com potencial ali, com os benefícios dos antioxidantes, é sucesso. Eu vi, Merian, recentemente um estudo do Walter Longo, que ele é um dos maiores pesquisadores da dieta que mimetiza o jejum, né? O Fasting Mimic Diets. Ele fez um experimento que ele colocou o paciente, na verdade ele fez em células in vitro. Jejum, aquela dieta lá que mimetiza o jejum, baixa caloria. Ele testou também as células com uso de vitamina C em altas doses, no dois estudos, dois grupos separados. Ele viu resultados impressionantes de autofagia, de redução de inflamação, Aumento de poder apetite. antioxidante. Aí ele juntou os dois, ele pegou o benefício do jejum junto com a vitamina C em alta dose. Aí o resultado é uma explosão de É resultados. uma explosão. O último congresso que eu fui, eu acho que até fiz um print e te mandei, né? Que o médico oncologista, ele falou assim, o protocolo dele para tratar o paciente, quimioterapia, jejum intermitente, doses altas de vitamina C e ozônio. Olha que quarteto fantástico. Eu fiquei Incrível. assim, ai, que coisa mais linda, tirei a foto, saí disparando. Então você vê como tá mudando, né? E isso acho que deixa a gente super feliz, essa mudança, E as abrir a pessoas ficam mais cabeça. tranquilas, né? Porque eu sei, as pessoas, em geral, têm essa desconfiança, essa pé atrás, porque muitos médicos são contra, esses médicos mais tradicionais. Então, as pessoas realmente ficam bombardeadas aí com tantas informações controversas. Mas acredito que esse crescimento aí de tanta informação, tanta evidência, a gente sabe que... E a gente vê, né? Vive, para quem vive o jejum, né? Igual, às vezes nós temos trocado bastante essa informação com os pacientes que passam por mim, depois vem para você, principalmente nesse quadro de depressão, de ansiedade, né? Que a pessoa se Nossa! sente mal. Não tem energia, né, Flávia? Porque assim, nosso corpo vive por conta da energia. Nós somos energia pura, né? Tanto que, por exemplo, tem algumas pessoas que criticam o exame de biorressonância, a quântica. Eu sou adepta porque você vê a vida real ali do paciente. Às vezes você não pergunta nada do paciente, você faz a bio porque a avaliação dele é como? Onda elétrica. A NASA estudou aquela onda elétrica de cada órgão e ele sabe que cada órgão precisa ter essa onda elétrica. É energia pura. Todos os nossos órgãos eles são gerados por energia. Então, assim, se ele não tem reserva, é o que eu sempre falo para os pacientes. Vai começar a fazer jejum, precisa ter reserva de energia. Porque senão ele não dá conta. E assim, você sabe, Flávia, uma coisa aqui que uma vez eu conversando com uma Nutri, apresentando para ela todo o processo dos injetáveis, o porquê que é tão importante fazer no paciente um injetável e tal. Eu ouvi algo que eu achei que eu não ia ouvir. Ela falou assim, mas eu fizer isso, eu vou perder meu paciente. Ele Ah, vai ficar bom muito rápido, eu vou perder meu paciente. Eu falei, não, você não vai perder seu paciente. Você vai ganhar, porque ele vai falar assim, cara, aquela Nutri é tão boa. Olha só, ela fez isso, ela me mandou para essa pessoa fez isso em mim, e ela vai te mandar outra, porque ela fala, ela é muito boa, vai lá com ela. Eu falei assim, não, eu falei, não é assim que você tem que pensar. Eu fiquei horrorizada quando eu ouvi isso. Eu falei, então, ou seja, ela não quer que o paciente fique bom, entendeu? Para não perder
perdeu o paciente, então assim, são uns absurdos. Eu falei, então o que adianta se você não dá energia suficiente para o teu paciente? Como é que ele vai dar conta de fazer um processo de dieta, de regime? Ele não vai ter como. Se você não tiver reserva energética, não tiver reserva de ATP, não adianta você começar um processo que você vai parar no meio, você não vai conseguir. Então a energia, ela está em tudo na nossa vida. Você pega aquele negócio e dá choque, o que que é? É energia que tem no Tudo nosso é corpo. energia. É onda elétrica. A mesma coisa, você tem que ter reserva. Só você não vai conseguir fazer reserva comendo besteira. Comendo porcaria, te enchendo o bucho, como fala minha mãe. De miojo e de sanduíche. Não, miojo, meu Deus É. do céu, miojo de sanduíche é demais da conta, viu? É, nem do Mas pãozinho integral que muitos profissionais orientam, né? Não vai. Você não vai. É igual fala, a nutrição hoje é baseada em calorias, em conta. E nem sempre, é igual falo, né? Já vi casos de pacientes extremamente inflamados que fazem um jejum lá de 2, 3 dias sem comer nada. Déficit calórico maior que esse não existe, né? Você nunca consegue, numa dieta, chegar no zero como você consegue no jejum. Se a pessoa nem ao déficit calórico absoluto responde. Como é que ela vai responder uma restrição comendo pão? Enfim, não tem como. Isso na verdade não existe. Tem que entender realmente como processo, que o corpo funciona. processo inflamatório, né? Eu acho que se você desinflama, O a organismo pessoa consegue, vai responder bem. vai responder. Mary, eu queria Tá? então te agradecer. Pena que a Imagina Dani que não conseguiu agradeço. voltar. E continuamos aí na nossa jornada, É nossa luta isso aí. aí de levar saúde e qualidade de vida para as Esse que pessoas. é o foco principal. Eu falo, meu foco, eu era enfermeira de hospital, pedi as contas grávida, e eu falo que Deus ele me colocou nesse caminho tão lindo que hoje eu fui pegar os prontuários, ele foi a quantidade de pacientes que eu já atendi. Eu falo, gente, que coisa linda isso daqui. Né? Então hoje eu tô num caminho totalmente diferente do que quando eu comecei a minha carreira como técnica de enfermagem. Depois eu fui fazer enfermagem e eu falo que eu não me arrependo de nada de ter pedido as contas da USP. Eu trabalhava na USP quando eu pedi as contas de lá e hoje eu sou muito feliz no caminho que Deus me colocou e que eu falo que o caminho que Ele me colocou me manteve muitas coisas em mim, inclusive meu útero. Então, assim, então eu falo assim que eu sou muito feliz pelo conhecimento que eu adquiri desses anos todos estudando ozonioterapia, estudando terapia ortomolecular. E se eu estou aqui hoje, assim, falo abertamente e não tenho vergonha de falar que realmente esse conhecimento me libertou de eu continuar com o meu útero aqui, né? Então, fazer uma dieta desinflamatória, se manter sempre com uma dieta desinflamatória, te mantém viva, te mantém com seus órgãos Com ali. qualidade de E vida, com né? Não qualidade. sobrevida. Sim, a live vai ficar Exatamente. gravada, tá, gente? Beijão pra vocês. Quem quiser entrar no desafio, digite aí desafio. Miriam, até a Gente, próxima. Tchau, até. Fica tchau. com Deus. Boa É, noite. boa Tchau. noite.